Não era preguiça, não era falta de vontade. Sempre tinha uma vozinha lá atrás dizendo: e se você fizer tudo isso e não der certo? Se tudo isso for só tempo jogado fora? Essa voz por muito tempo ela me paralisou, ela me deixou travado. O não postar porque talvez seja muito óbvio, ou porque as pessoas vão me julgar, o não enviar o currículo para o trabalho porque não vão me dar retorno, ou meu currículo não é suficientemente bom. Mas isso de sou familiar, né? E eu achava que eu estava sendo realista, que eu estava calculando os meus riscos, que eu estava só sendo detalhista naquilo que eu fazia, como mais uma vez eu sempre sou. E o fato é que quanto mais inteligente uma pessoa é, não que eu seja inteligente, eu estou muito longe de ser inteligente, eu só sou um cara esforçado, mas ela dá desculpas e boas desculpas para não começar algo. E nisso eu falava, não é o momento certo, eu não tenho uma boa câmera, eu não sou inteligente o suficiente, eu acho que tem gente mais preparada do que eu para fazer essas coisas, ou já tem gente que está há mais tempo fazendo isso e vai ser infinitamente melhor do que eu. É só pensar um pouco, não precisa pensar muito longe. Pensa no agora, uma viagem que você não fez, um projeto que não saiu do papel, algo que tá aí e que tem todas essas frases por trás, mas que na realidade, o fundo e verdadeiro, a fundo e verdadeira essência que tem é o medo. Uma coisa é dizer eu não quis, eu não quero, outra coisa é você começar, se esforçar, gastar tempo, energia e mesmo assim não dá certo. Então é por isso que tem muita gente que nem começa. E todos nós fomos criados, disciplinados e direcionados a se você fizer dessa forma, desse jeito, com determinado esforço, vai dar certo. E na vida nem sempre é assim, galera. Nem tudo que a gente faz dá certo, nem tudo que a gente se esforça dá certo. E quando a gente começa a entender isso, o medo começa a ir embora. A gente começa a deixar de lado esse medo e ser um pouquinho mais pessimista. Na dúvida, tem um conforto tão bom, tão gostoso e a gente ainda tem aquela possibilidade de dar certo, sabe? Não existe a certeza de que algo vai dar certo. A vida te dá essa clareza, esse caminho só depois que você começa, depois que você age e muito depois disso. Não precisa me responder, mas pensa aí, pensa bem fundo, com bastante peso. Quantas vezes você deixou de fazer algo? Quantas versões de você mesmo deixaram de existir porque você não tentou algo? Dói um pouquinho, né? Aí sabe o que muda quando você aceita que não vai dar certo? Esse medo, ele vai diminuindo e a gente vai aprendendo a conviver com medo. Mas ouça bem, ele diminui, não é que ele deixa de existir, ele só se torna mais silencioso. A gente confunde a coragem com essa ausência do medo e na realidade não é. A coragem é você ir apesar do medo que você tem, é agir, é não negociar com o medo. Eu vou contar uma história aqui que é uma história minha, que tem medo e tem relação com o treino. Afinal, eu falo sobre treino, eu falo sobre dieta, enfim. Eu, há muito tempo atrás, me lesionei do meu ombro esquerdo, treinando quando era moleque, enfim. Não tinha muita ideia de treino, só treinava o que dava vontade. E depois de muito tempo eu tive a oportunidade de voltar a treinar, tratei dessa lesão, mas mesmo assim eu tinha medo de ir treinar e que essa lesão piorasse. Eu não estava no meu país, que eu vivo no Paraguai. Era tudo caro aqui, se o meu ombro lesionasse mais, eu tivesse que romper um tendão ou alguma coisa, eu tivesse que fazer a cirurgia. Mas mesmo assim eu fui treinar com a consciência de que eu teria que treinar para melhorar a dor que eu sentia no meu ombro, para poder voltar a fazer aquilo que eu gostava, que era treinar de fato. E cara, eu fui e comecei devagar, mesmo com medo. E 5 anos depois, hoje eu consigo treinar bem, eu tenho uma massa muscular, eu tenho um físico muito melhor do que eu tinha na época. E coisas assim surpreendentemente mudaram. E eu ainda tenho medo de lesionar meu ombro. Sim, eu tenho medo. De vez em quando me dá uma dor, de vez em quando eu preciso reduzir um pouco o treinamento para depois voltar. Mas a maior parte do meu dia, da minha vida, dos meus treinos, eu treino sem dor no meu ombro, sem, sabe, sem nada. Eu vivo bem, eu me sinto bem treinando. Muito melhor eu ter ido do que eu ter me planejado. Daqui 5 anos eu me formo, vou estar estável financeiramente, só aí eu vou começar a treinar, porque aí eu vou ter
Enfim, diferentes coisas e diferentes desculpas, eu só fui. E hoje eu tô bem. 5 anos depois eu tô bem. E eu descobri que não existe momento certo. Não existe hora certa. Claro, eu tinha conhecimento de medicina, na época eu sou estudante de medicina, e fui com esse pouco conhecimento que eu tinha e a certeza de que se algo piorasse muito, realmente eu teria que parar. Mas eu continuei, fui de pouquinho em pouquinho e hoje eu tô aí bem, com um físico bom, sou natural e, enfim, é bom. Você está adiando há muito tempo, não importa, é um documento, é um livro que você queria fazer, é um vídeo que você queria fazer, é ir para academia e não tá conseguindo, não importa, começa. O importante é começar, dar o primeiro passo. E a pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: o que vai acontecer de pior se não der certo? Meu documento não vai ser lido, meu livro não vai ser lido, eu não vou ter resultado na academia, eu. Enfim, existem várias perguntas, mas de alguma forma você tirou algo dessa sua tentativa. E eu te garanto que da academia, se você começar, em algum momento você vai ter resultado. Fora as outras, eu também te garanto que em algum momento você vai ter o resultado, nem que seja o resultado de, pô, eu tentei, eu sei como é que faz isso. Agora eu posso usar isso que eu aprendi aqui em outra parte da minha vida. Você conhece alguém que quer muito algo, mas tem medo de fazer? Diga que o medo é algo normal, ele é real, mas ficar paralisado tem um custo e esse custo é muito grande. A ação imperfeita, ela é muito superior a fazer de forma perfeita. Com essa pergunta para você, o que é pior? Tentar e não dar certo ou nunca saber a possibilidade do que eu poderia alcançar com essa tentativa? Fica com essa pergunta para você. Reflexiona bem, em algum momento ela vai te ajudar na sua vida. Você conhece também uma pessoa que está travado, que não consegue ir além, que não consegue fazer? Envie esse vídeo para ela. Valeu!